Oi, gente! Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou aqui em mais um desses momentos de compartilhamento. Eu sou Jane Rocha e nesse perfil eu ajudo as pessoas a descobrirem o seu poder pessoal e transformar os seus relacionamentos através do autoconhecimento. Mas desde quarta-feira passada eu estou utilizando esse espaço de uma forma diferente. Estou quebrando todos os protocolos aqui, então eu nem estou considerando isso uma live, eu estou chamando isso de momento de compartilhar experiências com Deus, vivências com Deus, né? E especialmente as experiências que eu vivi e que eu acompanhei. Então, por isso que eu não estou chamando de live, eu estou chamando de momento de compartilhamento. E o meu objetivo aqui não é outro a não ser mostrar para as pessoas, trazer para as pessoas essas vivências e essas experiências. Não é o meu objetivo aqui falar sobre religião, doutrinar as pessoas, mesmo porque eu não sou exemplo para ninguém, eu não sou modelo a ser seguido para ninguém. O único propósito é esse: compartilhar com as pessoas o poder e o amor de Deus. E esse desejo, ele nasceu no meu coração há alguns dias, em função de estar lendo sobre algumas estatísticas, sobre suicídio, sobre depressão. Eu trabalho estudando sobre comportamento humano, né? E tenho percebido de uma forma muito clara o quanto que as pessoas estão se sentindo sozinhas, o quanto as pessoas estão se sentindo desamparadas, o quanto de pessoas que parece que não encontra mais uma razão para viver, né? E eu pensei comigo, eu gostaria de compartilhar o que eu vivi ao longo da minha vida, com o único objetivo de que essas pessoas, elas saibam, elas entendam que elas não estão sozinhas, né? Que tem um Deus que tudo pode, que tem um Deus que tudo vê, que tudo sabe, independente de qual seja o momento da sua vida que você esteja vivendo. Então, obrigada por você estar aqui, tá? Tô vendo que já tem alguns amigos queridos aqui, o Álvaro, que eu conheço há tantos anos, né? E hoje, de uma forma muito especial, eu tô trazendo uma convidada, a Lília. E a Lília viveu um milagre não tem muito tempo, e eu acompanhei muito de perto esse milagre. E eu tenho procurado, pessoal, assim, eu vou trazer para vocês, eu não sei quantas, se eu ainda vou ter outros momentos desse, né? Quarta-feira passada, eu compartilhei uma experiência minha. Hoje eu vou compartilhar uma experiência que a Lília viveu. E eu vou trazer para vocês, se eu for trazer outras experiências, né? Ou são experiências que eu vivi, ou são experiências que eu acompanhei, tá? Então, vocês fiquem tranquilos em relação a isso, porque é tudo muito baseado na verdade, em vivências mesmo, né? E como eu disse, o único propósito aqui é esse de trazer para vocês, porque não há uma forma melhor, não há uma forma melhor da gente mostrar através da vivência, né? Quando a gente vive, a gente tem autoridade, a gente pode falar sobre isso. Então a Lília, eu tô vendo que ela já está aqui, e aí eu vou chamar ela para entrar aqui, para ela fazer parte com a gente. Lília, eu já tô fazendo o convite aí para você, tá? Direitinho aqui para vocês, tá? Aí, Lília, é só você aceitar o convite aí que eu mandei. Oiê! Como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, tô nervosa, que é a primeira live que eu faço. Sério? Pessoal, eu convidei a Lília semana passada, assim que eu finalizei, antes, aliás, da live, né, Lília, de eu realizar a minha live, onde eu contei sobre o milagre que eu vivi. Eu liguei para a Lília e convidei ela para que ela viesse também aqui compartilhar essa experiência que ela teve. Foi uma experiência que eu acompanhei, né, Lília, muito de perto.
Pessoal, a Lília é minha prima, nossos pais são irmãos, então, assim, conheço ela desde bebezinha, ajudei a mãe a cuidar em alguns momentos, né, Lília? Sim. Tanto é, pessoal, que se em algum momento aí ela me chamar de Tatá, vocês não estranhem, tá? Porque é a forma que ela me chama. Isso, Lília, tá. então, quero agradecer você por ter aceitado esse convite, né? Eu sei que não é fácil a gente. Uma coisa é a gente viver, né, Lília? Outra coisa é a gente falar e contar sobre isso, né? Mas como eu disse para você aquele dia que eu te liguei, foi algo que eu acho que você tem que compartilhar com as pessoas, você tem que trazer isso para fora. Outras pessoas têm que viver essa experiência também, porque quando a gente vê exemplos reais, né, do agir de Deus, isso tem a função de estruturar mais a nossa fé, né? Quando a gente vê algo que aconteceu e você pensa, não, então isso é real, então isso acontece mesmo, então isso serve para estruturar a nossa fé. E eu sei assim que você tem essa missão, não sei quanto que isso ainda já está assim dentro de você, né? Claro ou não, e tudo tem o seu tempo também, né? Mas do jeito que as coisas aconteceram e que eu presenciei, eu tenho muito claro isso que você tem essa missão, né? De contar o que aconteceu com você. Então, comece se apresentando para o pessoal aí, fique à vontade, tá? Tá bom. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, porque quando tudo aconteceu recente, assim, eu não tenho muita. É interessante que quando eu voltei da UTI e que eu fui para casa, tem muita coisa que eu não lembro, mas eu queria ter gravado, sabe, na época, porque eu vou falar, mas tem muita coisa que eu não lembro, até vou pedir sua ajuda para falar sobre, né, no decorrer. Mas meu nome é Lilian, eu tenho 34 anos. Em fevereiro de 2021 ou 22, tá? Acho que foi 21, não tenho certeza, mas eu acho que foi Eu 2021. acho que 2021. Em janeiro, eu posso começar a história? A Pode contar? começar, fica à vontade. Aqui a gente não tem regra, é só mesmo compartilhar, tá? O que aconteceu? Até recentemente eu fiz alguns stories contando, né, por alto o que aconteceu comigo. Eu sempre tive o costume de orar de joelhos, né? Sempre. Até o Jonathan, que é meu esposo, ele até fala, Lilian, de orar de joelhos. Ele conta para os outros que ele acha diferente. Mas para mim é uma coisa comum, orar de joelho. E o que aconteceu? Meu pai, ele adoeceu. E eu, como uma pessoa mimada por Deus, sempre pedi as coisas para Deus e Deus me atendia de imediato. Sempre tive uma conexão muito grande com Deus e até falava assim: ah, eu quero que aconteça. Se for para dar certo isso, Deus, por favor, me mostre de alguma forma. Passa um carro. E é muito interessante que Deus mandava alguém falar comigo e tudo. E quando meu pai adoeceu, que ele pegou Covid, eu pedi para Deus, eu tinha muita certeza que meu pai seria curado, porque eu sempre fui acostumado, né, com tudo, Deus me dá, fazer para mim. E quando ele faleceu, foi um baque muito grande, porque foi o primeiro não de Deus real na minha vida, né? E eu parei de orar ajoelhada depois disso. Ficou meio que E emburrada com Deus. Foi isso? eu fiquei emburrada com Deus, exatamente, por causa do não, né, dele. E aí, quando foi em janeiro, eu comecei a sentir uma dor muito forte na minha barriga. Uma dor forte, forte, forte. Um dia eu até estava trabalhava com o Diego. E aí eu comecei a sentir uma dor muito forte. Falei, Diego, você vai ter que me levar no hospital, que eu não tô bem, eu tô passando mal, vai ter que me levar. Aí ele me levou, chegou lá e falou, Lilian, vai em Caldas, porque não tá normal essa dor na sua. Você tem que fazer um exame pra ver o que é isso. E eu fui, quando eu fiz a tomografia, deu que eu tava com um cisto no ovário. E eles falaram, procura um ginecologista para ver como que você vai fazer, porque é um cisto bem grande. E eu fui,
Aí ela falou pra mim, Lilian, tem que fazer. Como eu já dei embolia pulmonar, né? Eu tenho um alto risco de dar AVC. Eu tenho o índice Castelli, que é um índice que a gente faz de exame de sangue lá para ver colesterol, essas coisas. E o meu índice é muito alto. Então, eu tenho um risco muito alto de dar AVC. E aí, ela falou para mim, você não pode fazer tratamento hormonal. Então, eu não posso tomar anticoncepcional, para nada, assim. Tem que tomar o maior cuidado. Ela falou, seu caso é cirúrgico. E aí, vou comentar uma coisa que eu acho que eu nunca comentei com ninguém. Quando ela falou pra mim, seu caso é cirúrgico, na hora eu tinha uma cicatriz no abdômen que me incomodava muito. Que era cicatriz de quando eu fiz cirurgia plástica. E aí na hora eu pensei assim, eu vou aproveitar e vou tirar essa cicatriz. Né? Aproveitar o serviço já resolve tudo, né? Eu vou aproveitar e vou tirar essa cicatriz. E aí, eu fui falar com ela, ela falou assim, olha, não, vê com cirurgião plástico e tal. Só que eu já tinha tido problema com cirurgia plástica e com o meu parto. Então eu tinha muito medo de fazer outra cirurgia e dar problema. Aí eu procurei um médico, que era um médico de confiança, fui eu e a minha mãe, a gente conversou com ele, não, é coisa simples, precisa preocupar não e tal. Não vai dar problema, eu te garanto. E a gente conversou muito, e ele me passou muita confiança. Falei, não, então vou fazer cirurgia, vou aproveitar e vou tirar a cicatriz, né? E fui. E eu nem orei direito antes, porque assim, eu tava com um distanciamento muito grande de Deus. Eu orava assim, ó. Se o Senhor puder cuidar do meu irmão, da minha mãe, do meu filho, da minha sobrinha, do meu esposo, tá bom pra mim, da minha família, tá ótimo. Ah, se puder, Se puder, se não puder também, eu não tô esperando muito, não. Emburrada, né? E aí, eu fiz a cirurgia, e quando eu voltei da cirurgia, eu já senti um pouco mal, né? Comentei com a minha mãe. E como é Deus, né? Que ele cuida até das pessoas que estão ao redor. E aí, minha mãe ficando comigo, e eu comprei um livro da Duda Riedel, que ela conta de quando ela teve câncer e teve que fazer transplante, passou por um momento muito difícil, ela escreveu sobre isso. E eu peguei o livro, falei com minha mãe, mãe, a senhora não tá fazendo nada, lê esse livro. E no livro fala sobre o momento que a mãe, ela fala, eu não posso morrer por causa da minha mãe. Minha mãe tá chorando, gritando lá fora. Então, assim, Deus cuidou de acalmar minha mãe com esse livro. Mas voltando, aí eu fui para casa da minha sogra. Filha, recebeu alta, né, da cirurgia, né? E a alta, fui para casa e chegou lá, eu não dava conta de andar, e sentindo dor, sentindo dor. Falei, gente, isso não tá normal. Aí eu fui, olhei na minha barriga e apareceu uns pontinhos, tipo de pus. Eu falei assim, gente, isso não tá normal. Aí liguei pro médico, mandei foto, acho que ele tava em cirurgia, não pôde me atender. A secretária falou, não, vem pro hospital. E eu fui. Aí chegou no hospital, eles foram colher, né, pra ver o que era a bactéria, o que era o que tinha. Na hora que apertou, tá? Começou a vazar aquele tanto de pus, de sangue. 2 lençóis de sangue, de pus. Não, coisa mais estranha. Eu falei assim, gente, eu não acredito que eu vou passar por tudo isso de novo. E na hora me deu uma raiva, eu falei assim, gente, todo mundo faz cirurgia plástica, tem filho, faz tudo quanto é cirurgia, não dá nada. Eu não posso fazer nada que eu quero morrer. Ah, não é possível. Eu falei, gente, não tem condição um negócio desse. Não é possível que eu vou passar por tudo isso de novo. Não tem lógica. E mesmo assim, grilada com Deus, né? Emburrada. Nossa, meu Deus. E aí, de lá já me encaminharam para Goiânia e tudo. Pois é, Lili, aí já detectou que você estava com infecção já. Já nesse momento. Já detectou que eu tava com uma infecção forte já, né? E aí me mandaram para Goiânia, me encaminharam para Goiânia. E eu fui para o hospital. Chegou nesse hospital, eu falava assim, gente, eu vou morrer mesmo. Não vai ter jeito, dessa vez eu não vou escapar, não. E só foi piorando, né? Só foi piorando. E nesse primeiro hospital, eu fui muito maltratada. Eu lembro. O médico me maltratou. Nossa, eu falei, meu Deus. E aí eu pensei assim, nossa,
gente, Deus podia tocar no coração da minha mãe para me tirar daqui, porque não tem condição eu ficar nesse lugar. Aí de longe eu escutei, aí eu fui olhei assim, falei assim, eu vou morrer mesmo aqui nesse hospital. Olhei, dei uma olhada ao redor, falei, vou morrer. Aí eu escutei a médica falando assim, a menina do leito 7 vai ser transferida. Aí eu olhei e falei, leito 7 é eu. Falei, nossa, eu não acredito, vou ser transferida. Aí me encaminharam para outro hospital, né? Graças a Deus, que eu sou muito agradecida. E eu sempre muito resistente. Tudo que aplicar em mim, o que é isso? Por que vai aplicar? O que eu tô sentindo? Não, por quê? E então, assim, não era qualquer coisa que eles podiam fazer comigo, que eu não deixava me limpar direito, a cirurgia. Nesse momento, como é que estava já a sua cirurgia? Já estava, porque assim, eu me lembro que Já desde que você chegou, estava inflamando e ficou uma coisa assim. Sim, é porque assim, ó, a minha cirurgia, ela foi no meu, praticamente de um lado ao outro da minha barriga. Porque eu quis tirar a cicatriz também, né? Aí, e na hora que me abriu, descobriu que o cesto não era do lado esquerdo, era do lado direito. Depois que abriu o meu... que abriu a minha barriga, que foi ver. Então, assim, teve essa complicaçãozinha também na hora da cirurgia. Eu só soube depois. Então, eu tinha abriu de fora a fora a minha barriga. Tipo uma cesárea mesmo, só que maior ainda. Uhum. E aí, ele começou a abrir e já tava com um buraco já. Bem... Não, gente, bem aberto mesmo. Pessoal, quando ela conta assim, Dor. quem está ouvindo não tem uma real noção, mas é uma coisa de outro mundo, assim, parecia uma flor que tinha desabrochado, né, Lívia? Assim, é como se você tivesse a sua barriga, como se ela estivesse virando do avesso, né? Era essa sensação que tinha, né? Porque foi a infecção foi só aumentando e parece que ela foi tomando toda a parte da frente aqui, né? Eu tenho uma bactéria que chama Pseudomonas aeruginosa. Ela é uma bactéria multiresistente. Não existe medicação hoje, nenhum antibiótico que combate ela. E eu sou colonizada. Então, qualquer cirurgia que eu faça, ela vai aflorar e ela não, assim, ela não dá brecha. O que né? é colonizada? É que você tem essa bactéria? Eu tenho essa Ela faz... bactéria, sim, ela faz parte do meu organismo. Hoje ela não tá agindo. Mas, se por acaso eu cortar o abdômen, se eu precisar fazer uma cirurgia, 99% de certeza que ela vai desenvolver, né? E aí ela é como se fosse... come carne. Ela vai apodrecendo tudo. Foi por Ela isso começa a apodrecer, necrosar, apodrece, vai apodrecendo tudo, né? A barriga todinha vai apodrecendo. E aí começou a apodrecer. E no primeiro dia que eu tava nessa UTI do Hospital dos Acidentados, que eu até falar o nome do hospital porque é muito bom, os profissionais, assim, meu Deus, seres humanos maravilhosos. E aí na hora que eu cheguei lá, eles começaram a cuidar de mim, e aí eu acho que tinha uns 2 dias, porque eu não tenho muita noção de dias, né? Eu vi uma mulher dando parada do meu lado. E aí a médica era pequenininha, e ela veio, e assim, e tentando reanimar a mulher e tudo. E eu vi aquilo, eu falei assim, gente, que médica boa. Falei, nossa, essa aí é da boa, vou confiar nela, né? Eu confio nela. E o dia que eu fiquei gravíssima, eu não tinha noção que eu tava gravíssima. Pois é, Lili, aí então você não foi melhorando mais, né? As notícias só Não, melhorando. só gravando. Eu lembro que eles mudavam a medicação, né? Eles falavam com a sua mãe ficou alguns dias aqui na minha casa, né? E eles iam só mudando a medicação cada vez para mais forte, né? Com assim, na expectativa de que aquele antibiótico, né? Eu acho que o antibiótico que você tomava melhorasse, né? Mas nada fazia efeito, Não, né? não fazia efeito, não melhorava. E eles fizeram tudo quanto é exame que tinha. E aí, um dia eles começaram a medir minha pressão, porque eu ficava nos aparelhos, né? E aí colocou no meu braço, um medidor de pressão. Toda hora eu trocava. Trocando, aí vinha um media, outro media. Aí passou um pouquinho a médica, que estava de plantão, justamente a médica que eu confiava. Ela chegou em mim e se sentou do lado e falou assim, eu quero falar com você. Eu falei, tá. Ela falou assim, eu tenho uma coisa muito séria para te falar.
e eu preciso que você me ajude. Falei, tá. Aí ela falou assim, olha, você tem noção do tanto que você tá grave? Aí eu falei assim, eu tô muito grave, né? Aí ela falou assim, você acaba de se tornar a paciente mais grave que eu tenho dentro da UTI. Eu fico... Sim, é de emocionar mesmo, Lília, porque assim, eu acompanhei, eu vi tudo isso acontecendo, né? E enquanto isso, do lado de cá, era os médicos, o que eles falavam para sua mãe era que assim, não tinha mais jeito, né? A bactéria tinha tomado uma proporção, e nesse momento aí, eu acredito que foi aquele momento em que seus rins já tinha paralisado também, né, Lília? Sim. Aí ela foi e falou pra mim, falou assim, Lilian, olha aqui pra você ver seu batimento. Aí eu lembro que eu olhei e tava tipo 168. Eu falei assim, tá alto, né? Aí ela falou assim, olha, seus batimentos são muito altos, a sua pressão tá inauditável, eu não consigo medir a sua pressão. Então ela tá muito baixa. E aí pegou o Estavam negócio trocando o aparelho, eles acharam que o aparelho estava estragado, foi isso? acharam que tinha estragado, porque não media. Não media, minha pressão tava muito baixa. Media não dava certo. Aí eles estavam medindo manual e viram que tava muito baixa mesmo. Aí ela foi conversar comigo e falou: olha, olha aqui pra você ver seu xixi. Aí ela falou assim: você não fez xixi hoje. Seus rins paralisaram, seus órgãos começaram a paralisar. Por que eu tô te falando isso, Lilian? Porque agora a gente vai entrar com um protocolo mais sério. Você vai começar a hemodiálise, eu vou colocar o catéter de hemodiálise em você, o catéter de noradrenalina. Então, você precisa ficar. Você precisa deixar a gente fazer as coisas em você. Você está muito grave. E aí, na hora que ela falou isso pra mim, eu comecei a delirar. E foi. E eu saía de mim assim e voltava. É muito interessante, que é muito forte, sabe? E aí, na hora que eu vi isso, eu falei assim, eu vou morrer. E é tão interessante porque a única coisa que eu pensei na hora foi, eu não vou pro céu. Como que eu vou fazer agora, né? Eu não Isso quero. porque você pensava na sua relação com Deus, que você estava borrada. Exatamente. É muito forte, porque não dá para Como explicar. ele faz por merecimento dele, não é, né? E eu pensava o seguinte, Tem, né? não é o que eu fiz de errado, mas o que eu fiz para merecer ir pro céu? O que eu fiz para merecer? Eu não fiz nada para merecer. E aí eu falei, Deus, por favor. Eu gritava. E é tão interessante porque assim, eu tava em outra dimensão já. E eu gritava, Deus, Jesus, por favor, eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Eu não posso morrer, eu não tô preparada. Por favor, me dá uma segunda chance. Me dá uma chance de salvar a minha alma. Eu prometo que eu vou ser diferente. E aí eu gritava a Deus, mas eu gritava e tava Mas na tudo escuro. verdade, assim, você gritava mesmo ou era só dentro de você? Eu não tava, eu não sei se eu gritava dentro do hospital, porque eu comecei a delirar, então eu não tava mais ali. É É como se eu tivesse interessante, assim, vago e escuro. eu ia quase todos os dias lá para ver você, né, Lília? Só abrindo um parêntese aqui para contextualizar. E era muito interessante porque você era paciente, queridinha de todo mundo, né? Quando chegava lá, todo mundo falava, porque você conversava muito com as pessoas, né? E uma coisa que eu até te falei isso depois, era muito interessante porque tudo que eles aplicavam em você, você sabia o que que era, eu pensava, gente, do jeito que ela tá ruim, como que ela ainda pensa em ficar perguntando para as pessoas o que que é que tá aplicando? Então você sabia de todos os medicamentos que estava aplicando em você, você conversava com as pessoas, né? Tinha amizade com todo mundo lá. Quantos dias você ficou internada, Lília? Não tem, só nos acidentados. Você lembra quanto tempo foi? Foi uns 20 Na dias, UTI foram 46. 46 dias, né? Então você se tornou assim, todo mundo, você é a prima da Lília, e todo mundo tinha uma história para contar de você lá. E eles contavam, não sei se você lembra disso, que você cantava muito também lá. Cantar. Você lembra? Eu não, eu lembro um dia de estar cantando. Porque aí depois que nesse meio tempo que eu comecei a delirar e que eu pedi para Deus uma segunda chance, eu sumi. Aí aconteceram muitas coisas que eu não me lembro.
Aí, quando eu voltei, que eu vi, tanto é que eu fiz 8 sessões de hemodiálise, eu ficava 8 horas na máquina e eu lembro de uma. Então, essa parte de sofrimento maior, eu não vi. Eu não me lembro. Mas eu lembro das pessoas chegarem perto de mim e eu quero orar por elas. Eu falava, deixa eu orar por você. E eu segurava na mão. Ei, eu não te perguntei isso antes, mas vou te perguntar aqui, não tem problema se você não lembrar. Teve uma vez que eu cheguei para visitar você, e aí você me contou assim, que você tinha sonhado que, eu não sei se era uma médica ou uma enfermeira, que ela estava chorando dentro do carro. Você lembra dessa história? E aí você sonhou isso, eu não sei detalhes mais, né? E aí Lembrei. ela não voltou, é médica ou enfermeira? É a enfermeira do noturno. Inclusive, ela ainda é enfermeira do E aí noturno, do hospital. ela ficou alguns dias sem ir trabalhar, me parece que no outro dia não foi, né? E aí quando ela voltou, assim, por que que eu tô contando isso, pessoal? Porque assim, quanto mais a Lília ficava ruim, quanto mais ela piorava a saúde dela, mais espiritual ela ia ficando, né? Era essa sensação que eu tinha, né? Então, Verdade. dava para você, assim, na cama, Lília, até hoje, eu sou chocada, assim, quando eu lembro, né? De como é que você tava, assim, toda preta o olho, os braços tudo preto, né? E ou algumas vezes você estava muito inchada, outras vezes você estava toda muito roxa, né? E aí eu cheguei lá e você me contou. E aí ela não veio trabalhar em alguns dias. E aí quando ela voltou, como é que foi? Você perguntou para ela o que tinha. Ou você falou para ela? Como é que foi? Eu não lembro Foi. exatamente. Eu dormi e sonhei com ela que ela tinha saído do hospital e que ela tinha ido para o estacionamento e ficou chorando no estacionamento. E ela chorava muito no estacionamento, muito, 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 muito dentro do carro. E aí eu acordei assim, eu perguntei por ela, né? E aí eles falaram, não, ela não veio hoje. Aí não veio, aí o dia que ela voltou, eu fui chamei ela. Eu falei assim, por que você tava chorando dentro do carro? Aí ela olhou assim pra mim e falou assim, quem te falou? Aí eu falei assim, ninguém me falou, não, foi Deus. Eu sonhei com você. Deus tá vendo tudo que você tá passando. Aí ela falou assim, aí ela começou a chorar, 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 e ela me contou que ela tava com um problema com relacionamento, com um namorado dela que era de outra cidade, que ela tinha descoberto coisas dele, que ela tava sofrendo muito, que ela sentia que ela não ia dar certo com ninguém, que ela pensava assim, será que eu nunca vou dar certo com ninguém? Será que eu nunca vou conseguir me relacionar com uma Ela pessoa? ficou enchendo, por isso que você começa a chorar, né? Ela Ficou contou. muito mal, e ela ficou chorando dentro do carro, e assim, ela falou assim, ninguém me viu no estacionamento. Ninguém, eu tava sozinha, foi troca de turno, eu fui a última a sair. Então ninguém me viu chorando. Eu falei assim, não, Deus viu. Foi Deus que viu. Pessoal, E aí, ele de uma situação assim que foi o que mais marcou para mim. Foi o que mais marcou para mim. Esse foi o dia em que os médicos tinham ligado para sua mãe e falou para ela que não tinha mais o que fazer, que não tinha mais, que você estava desenganada, que não tinha mais todos os medicamentos que eles tinham tentado não tinha dado certo, né? Então assim, sua mãe estava arrasada, estava todo mundo arrasado, né? E aí eu fui te visitar esse dia, né? E eu nunca vou esquecer de como que foi esse dia, Lília. Eu não sei do quanto que você lembra sobre isso, né? E eu me lembro que quando eu entrei na UTI, assim, você sempre ficava assim numa cama bem reta, assim, bem lá no fundo, né? E aí, quando eu olhei de longe, foi o dia que você estava assim, mais desfigurada mesmo, o seu corpo mais desfigurado, você estava toda preta, o olho em volta, assim. E aí eu cheguei, Lília, e aí você abriu o olho assim um pouquinho, aí você falou assim para mim, Tatá, eu vou ficar de olho fechado, tá? Eu vou ficar de olho fechado, mas eu quero conversar com você. Aí você falou assim para mim, Tatá,
Aí você me contou do sonho que você tinha tido do cavalo. Daqui a pouquinho você pode contar o sonho direitinho, né? Você me contou que tinha sonhado. E aí você levantou a mão assim para mim e falou assim para mim, Tatá, aqui ó, Jesus estava aqui do meu lado, segurando a minha mão, sabe? E Lília, e assim, era uma coisa tão forte que estava ali, é difícil da gente explicar em palavras, porque assim, olhava para você, você tava nada, assim, você tava como se você tivesse quase morta mesmo ali, mas saía de você, do lado ali, tinha uma coisa tão forte e tão poderosa que eu não consigo descrever em palavras, né? E aí você, quando você falou para mim, tá, ele estava aqui do meu lado, né? E você levantou a mão assim, e eu segurei na sua mão, e sua mão estava quentinha assim. E você falava tudo isso para mim de olhos fechados, porque você estava tão assim, tão fraquinha. Mas o que estava lá em volta, Lília, eu não tive, naquela hora ali, eu não tive a menor dúvida de que Deus estava ali do seu lado. Porque era uma coisa tão forte e tão poderosa que tinha assim, que era quase que palpável, né? E aí você me contou do sonho que você teve, né? E você falava aquilo assim, de olhos fechados, porque você estava muito fraquinha, né? Eu me lembro que eu cheguei em casa, né? E aí eu comentei com o Fabrício assim, eu falei duas coisas, né? Que vai acontecer. Que ou a Lília, ou Deus está preparando a Lília, né? Para levar ela, porque ela tá numa espiritualidade tão grande. Ou Deus hoje faz uma libertação na vida dela. Eu falei, do jeito que tá, eu tenho certeza de que não vai ficar, né? E aí, conta sobre o sonho, Lília, como é que foi esse sonho que você me contou? Foi assim. Na verdade, nem foi sonho. Foi uma Porque mesmo, né? eu vivi isso mesmo. Eu vi. Né? O mais impressionante é que mesmo nós não tendo mais esperança, os médicos, né? O tempo de Deus estava usando o tempo todo, é isso mesmo, Maristela. O tempo todo que a Lília estava ali, Deus estava usando ela. Mesmo que fosse para falar com as pessoas que estavam em volta, né? Porque não foi só essa questão da enfermeira, outras coisas você falava para as pessoas lá, né? E assim, de forma que você ficou, era marcada. Chegava lá, você é parente da Lília, né? Todo mundo tinha uma história para contar sobre você. E nesse sentido mesmo você estando do jeito que você estava, você tinha uma palavra para falar para quem estava lá dentro da UTI. Eu agradeço a Deus porque ele me usou muito na UTI. Então, eu tive a oportunidade de ser usada. Muitas pessoas passam por essa vida sem ter a oportunidade de ser tocado por Deus, né? E eu fui. Eu foi assim, eu tava sentindo muita dor. Eles me davam morfina de 4 em 4 horas, então assim, eu tava Pessoal, a dor que ele está falando é porque insuportável. ele, além disso, tinha que fazer limpeza no curativo, né, Lília? E a essa altura, toda a barriga da Lília estava tomada, toda ela estava aberta, né? E aí, ela não, parece que nem anestesia pegava mais, né, Lília, a essa Não, altura. eles me levavam pro centro cirúrgico, né? Porque eu não conseguia fazer limpeza se não fosse com anestesia geral. Eu aplicava anestesia, me entubava, aí extubava e levava pro quarto. E nesse dia eles fizeram e me deram uma superdosagem de morfina. Porque eu gritava tanto na UTI de dor, mas tanto, que aí eles iam aplicando morfina, aplicando, até que me deram uma superdosagem. E aí até que falou, gente, não dá mais pra dar morfina pra ela. Não dá. Se der agora, ela não vai resistir, né? Já deu o máximo. E aí eu fui e falei com Deus. Porque aí a partir daí eu já tava tendo um contato com Deus muito forte. Era eu senti uma energia tão forte, mas tão forte que assim, as pessoas que chegavam perto de mim falavam, nossa, que isso, Lilian? Nossa, vamos orar? Eu falava, vamos orar? Eu cantava muito forte, muito alto, né, na UTI.
Eu mesmo com um negócio no nariz, nossa, muito mal. Eu cantava e até minha voz mudou na época, né? Que é Deus. Nesse dia específico, eu senti muita dor. E aí eu fui, levantei, eu lembro que eu levantei as duas mãos assim, e eu senti muito Deus junto comigo, e eu vi aquele filme, A Cabana. Já vi aquele filme várias vezes. E é um filme que toca, mexe muito comigo, que eu gosto muito. E aí eu falei, Deus, o Senhor encontrou com aquele homem, porque eu creio que o que aconteceu naquele filme foi real. E aí eu falei, Deus, o Senhor tocou naquele homem aquele dia, de olho fechado, com as mãos assim. Eu falei, o Senhor tocou naquele homem aquele dia. Ele teve uma experiência de encontrar Jesus, o Senhor, o Divino Espírito Santo, todo mundo. Eu queria tanto ter essa experiência. Por favor, eu quero ter essa experiência. Já que eu tô quase morrendo, eu quero ter essa experiência. Por favor. E aí eu fechei o olho assim, e aí eu senti quando veio uma presença de uma pessoa mesmo, como se estivesse chegando, a senhora perto de mim. E veio assim, fez assim, ó, na minha mão. Uma mão grande, sabe? De homem. Grande assim, tocou assim, e aí começou a aquecer. E aqueceu o meu braço e tudo, e eu com o olho fechado, eu falei, Jesus tá aqui. Falei, eu vou abrir o olho e Jesus tá aqui do meu lado. E aí, na hora que eu abri o olho assim, eu não vi. Só que eu chorava tanto, mas tanto. Eu falava, Jesus tá aqui, Jesus tá aqui. E eu chamei os enfermeiros e falei, Jesus tá aqui, Jesus tá aqui, tá tocando em mim agora. É real o que eu tô sentindo. E aí eu fui e apareceu um cavalo com uma pessoa em cima, entrou. Como se fosse uma pessoa mesmo em cima de um cavalo cinza, ele era cinza, clarinho, sabe? Um cavalo com pelo brilhoso, bonito. E aí falou assim pra mim, vamos. Aí eu subi no cavalo, eu vi que eu já tava em cima do cavalo. Aí a pessoa olhou pra trás e falou assim, você tá preparada? Aí na hora eu pensei assim, é a morte. Aí eu falei assim, não tô preparada. E desci do cavalo, sabe? Eu desci e falei, não tô preparada, eu não tô preparada, eu não vou morrer agora. E aí, e Jesus ali, e Deus, e foi físico, não foi um sonho, sabe? Aí eu voltei pro leito, assim. Né, Lília, te ver que você me contou e era muito presente. Você falava, era muito presente. Na hora que eu abri o olho, tava uma mão, assim, tremendo, e a outra firme. Tava assim, uma mão. Então, assim, tava realmente segurando a minha mão. Gente, foi real. Realmente pegou na minha mão. Jesus esteve ali, realmente pegou na minha mão, segurou na minha mão. E foi a coisa mais extraordinária que eu já vivi na minha vida. E quem viu, quem teve presente com você, sabe que foi real, porque era uma coisa sobrenatural que a gente sentia, que eu senti nesse dia que eu estive lá junto com você. Totalmente sobrenatural. Totalmente. Não sei se você lembra disso também, né? Porque eu tô falando das coisas que você me contou. E aí, quando você me contou desse sonho, você falava assim para mim, Tatá, eu não fui ainda, porque eu preciso contar para os jovens. Você falava para os jovens. Eu preciso contar para os jovens e falar para os jovens sobre o amor de Deus. Você lembra disso? Não. Era. E era muito específico, você repetia isso. E eu preciso falar para os jovens, eu preciso falar para os jovens do amor de Deus. Então é por isso, Lília, que eu tenho assim, tão claro para mim que você tem uma missão. Né? E eu repito, eu não sei o quanto você está pronta para isso. Eu acho que tudo tem a hora também, o momento certo, né? E eu acho que quando chegar o momento você vai saber qual é. Mas que você tem uma missão de contar sobre quanto Deus é maravilhoso e contar para os jovens, tá? Você era bem específica nisso. Você falava, eu tenho uma missão que eu preciso falar para os jovens. E é para isso que eu voltei. Por isso que eu voltei. Você falava desse, você repetia. Não lembrava. Não lembrava, Lília? Não. Não me lembrava. Você era muito específica.
específica. Eu acho até, Lília, assim, eu não sei, né? Eu acho que talvez tenha até um motivo pelo qual que eu chegava sempre nessas horas. Eu acho que era para ser testemunha disso mesmo, né? É, eu acredito que realmente era, porque tem muita coisa que eu me esqueci, sabe? E por mais que eu force lembrar, tem, nossa, a maioria das coisas eu não lembro. Eu não sei se a gente cria um bloqueio quando o sofrimento é muito grande, Eu porque assim, acho as pessoas, a maioria das pessoas não sabem que eu não andava, né? Que eu parei totalmente de andar. Eu não firmava o pescoço. Tanto é que a primeira vez que a fisioterapeuta me pegou para fazer, o meu é engraçado, o meu cérebro, a minha cabeça, ela mandava sinal como eu achava que eu sabia andar, eu achava que eu tinha força na perna, que eu tinha força no braço, não levantava, não mexia. E, é interessante isso, né? Porque eu acho eu acho que esse que foi nosso milagre que foi. quem sabe realmente do que aconteceu de fato, né? O Jonathan, seu marido, até comentou aí, e eu acho que é verdade isso, só quem sabe o que foi é quem te acompanhou de perto, né? É quem foi lá, quem te viu, quem escutava o que o médico falava, né? O que o médico contava, porque o médico falava sempre com a sua mãe, né? E aí, Lili, a partir desse dia que tudo isso aconteceu, que foi assim, o final de tudo, né? Foi quando o médico falou, não tem jeito mais, a gente não tem mais o que fazer. Foi esse dia que aconteceu tudo isso, né? E foi a partir desse momento que você começou a melhorar, né, Lília? Foi. Eu comecei a voltar, né? Eles tentavam me tirar. Eu dormia muito, né? Tanto é que os enfermeiros, eles falavam, todos os dias eles iam, os enfermeiros de plantão, os técnicos e os médicos iam no meu leito para se despedir de mim, porque eles achavam que no outro plantão eu não estaria, que eu teria. Então, porque eu me tornei a paciente mais grave que tinha na UTI, né? Eu fiquei gravíssima durante um período muito longo. E quando eu fiquei gravíssima foi quando realmente Deus veio. E hoje eu não. Até quando eu fui pro quarto, que eu saí da UTI, que eu fui pro quarto, eu falei pra minha mãe. Eu lembro de falar um dia pra minha mãe assim: Nossa, mãe, eu tô começando a não sentir tão forte a energia que eu tinha. Porque quanto mais grave realmente eu tava, mais perto de Deus eu tava. E mais eu sentia. E essas coisas, dessa questão de falar com os jovens, eu lembro de um dia estar deitada e eu ouvia, quando eu peguei meu celular, os médicos, os enfermeiros colocavam um hino para eu ouvir, né? Colocavam música gospel para eu ouvir e tudo. E aí tem uma específica, que depois eu vou colocar no meu Instagram, que eu não lembro o nome dela, e que fala que eu tava no chão, no frio, sentindo dor, e que Deus veio e pegou na minha mão, né? E me levantou. Foi isso mesmo que Deus fez. Porque realmente eu cheguei no último degrau. E eu lembro de falar assim: nossa, como eu fui egoísta, eu não acreditava mais em Deus, eu falava que não queria mais saber de Deus. Fui mimada, né? E chorava e falava que não queria saber. E na hora que eu gritei, Deus, socorro, vem aqui, por favor, eu não quero morrer. Ele veio, na hora. É, E teve comigo o tempo inteiro. Então, às vezes, basta a gente chamar uma vez. Uma vez. é, Às vezes a gente tá chamando, sabe? A gente tá deixando. é. Se chamar de verdade, ele vem. E ele vem de uma forma que você sente físico. Eu senti fisicamente mesmo, assim, a presença de Deus. Era muito forte. E toda vez que eu falo sobre isso, eu fico chorando, porque. E não é de tristeza, É é de de alegria, né? sabe? Por E, ter tido eu a tenho oportunidade. falado, por isso que eu acho que assim, eu acho não, eu tenho certeza, né, que você tem essa missão de contar sobre isso, porque às vezes a gente fica tão perdido em meio a tantas coisas ruins que têm acontecido, né? A gente fica escutando assim, porque o mundo está passando por momentos difíceis, a gente está vendo guerras acontecendo, a gente está vendo
muitas questões climáticas, muita gente sofrendo. E sem contar o sentimento de solidão, né? Porque eu até comentei na live passada, esse é o momento em que nós estamos mais conectados com o mundo, mas essa conexão não é uma conexão que nos preenche emocionalmente, né? E essa talvez seja a razão pela qual as pessoas estão se sentindo tão sozinhas, né? E ser amado é uma necessidade básica de nós, seres humanos. E aí a pessoa olha, né? E olha para esse tanto, às vezes a pessoa tem não sei quantos seguidores, mas ela olha para ela e vê que ela tá sozinha. Então, o que eu tenho falado sempre é que basta a gente pedir, basta a gente e sem regras, sem intermediários. A gente não precisa, muitas vezes você não precisa nem ir à igreja, você não precisa nem pedir para que alguém faça isso para você. Você mesmo, a gente mesmo, vai lá, entra pro quarto, dobra o seu joelho e fala, Senhor, eu tô aqui, e conversa com ele como se ele tivesse, não, ele vai estar lá. Né? Então, o que está faltando para a gente é criar essa conexão, é bater. E ele fala, bate, que eu abro, eu tô aqui. Né? E às vezes a gente fica pensando que Deus faz as coisas pra gente porque a gente merece, e não é, né, Lília? Por isso que independente de qual seja o momento que você esteja vivendo na sua vida, não importa o que você fez, o que você faz, os erros que você tem cometido, os erros que você comete, você só precisa ir lá e bater. Né? Não é por merecimento, é por misericórdia dele mesmo, né? E tudo isso que você conta, Lili, é um exemplo, porque assim, né? Você estava tão acostumada a essa coisa de que pede, Deus dá, né? Parecia até que ele estava a seu serviço, né, Lília? Porque Exatamente. quando você queria, você ficou toda lá, né? E na verdade não é isso. Deus é um Deus de misericórdia. Basta a gente pedir, criar essa conexão, né? Eu disse e vou repetir também, a gente precisa criar essa conexão, né? Que jeito que a gente cria conexão? Quando a gente quer fazer amizade com alguém, a gente procura, a gente conversa, né? E a intimidade, ela vai surgindo que jeito? É com essas conversas, não é? A primeira vez que a gente conversa com alguém, você já não sente íntimo. E Deus é a mesma coisa. Então a gente tem que pedir, bater. Às vezes você vai orar a primeira vez, você não vai sentir nada, a segunda você não vai sentir nada, né? Então, mas tem que criar essa conexão, né? E eu falo, repito isso, não precisa de intermediário. É como se você tivesse um telefone direto com Deus. É como se você tivesse o número de telefone dele, né? Liga direto, a gente ganhou esse direito, né? E é todo Então, mundo. e todo mundo ganhou. E não foi por merecimento. Por isso que a gente não precisa, nossa, mas minha vida é tão errada, mas eu. Não é. Se Deus fosse o nosso merecimento, meu Deus, nada aconteceria na nossa vida, né, Lília? Tá. A Cícera. Oi, Cícera. Ela é técnica de enfermagem no Hospital Acidentados. Ela entrou aqui na live agora. Eu vi ela Ai, testemunha. mais linda. Obrigada, Cícera. Testemunha Sou muito grata. aconteceu com você, né, Lília? Nossa. É. Sobre o que você estava falando. Eu lembro na UTI, agora eu me lembrei também de um detalhe. Em relação a Deus, de merecimento. Muitas vezes a gente pensa assim, eu faço tanta coisa errada, ou vai numa igreja e, infelizmente, né? Deus, ele é claro. Eu acho que a gente tem um julgador interno. Eu mesma tenho um julgador interno. Quando eu vou fazer alguma coisa errada, eu sei. Acende, né? Então, muitas pessoas, elas ficam com bloqueio com Deus, que fala assim, nossa, Deus é aquele que tá lá julgando, que tá falando isso é errado, você não merece o meu amor, você não merece que eu faça as coisas por você, porque você bebe, porque você faz isso de errado, porque... Gente, Deus não é assim. Deus, ele quer que você abra mão. Muita coisa que você faz.
ele quer, mas chama ele. Convida ele a entrar na sua vida. Convida ele a fazer parte de tudo. Às vezes, acontece algumas coisas na minha vida. Recentemente aconteceu uma coisa comigo. Eu falei assim, gente, eu cheguei aqui em casa, eu ajoelhei na cama e eu coloquei a cara no travesseiro assim e eu gritava, Deus, vem aqui! Eu gritei assim, vem aqui, por favor! Ai, né? Porque parece até que Deus é surdo. Por favor, vem aqui. Porque eu me sinto à vontade com Deus quando eu grito com ele para vir aqui. Então, assim, às vezes você tá pensando que você não merece, sabe? Que Deus não vai te ouvir porque você não vai na igreja, porque você não segue uma doutrina. Mas dá o primeiro passo. Não é simplesmente chegar e batizar e aí que Deus vai começar a te ouvir. Ou chegar e falar, não, eu não faço mais nada de errado na vida, acabou, e Deus só vai me ouvir desse jeito. Não, gente. Você tem que chegar de pouco e falar, Deus, entra no meu coração. Começa a falar comigo. Eu quero sentir. Pode me exemplo, às vezes a gente usa um ser humano comum, fala assim, olha, o senhor chegou e conversou com a Lili aquele dia, eu não vejo ela fazendo nada demais, eu quero essa experiência também. Chega perto de mim, conversa comigo, eu quero ter isso. E Deus vai falar, gente. Todo mundo, Deus ama a todos. Ele é amor. Ele é o mais puro amor, mais sincero, mais... É igual seu pai e sua mãe pra você. Gente, ele não tá ali pra te julgar. Quem julga são eu acho que a gente mesmo, Lili, a gente é o outro, não é Deus. Cria esse julgamento com a gente mesmo, né? Porque a gente tem consciência, né? Às vezes, do quanto a gente é falho, nós somos mesmo, tanto que a gente comete pecados, né? E aí a gente fica se sentindo não merecedor, achando que Deus está lá apontando o dedo, que ele está julgando, né? Mas não é isso. E essa foi uma crença que eu carreguei por muitos anos da minha vida, Lili. Eu sempre achava assim, eu não sou merecedora, quem sou eu? Quem sou eu, né? E Deus é um Deus de amor, ele sabe disso, basta a gente ir atrás, né? Então, pessoal, o propósito dessa live, ele é trazer para vocês experiências reais, né, de que nós não estamos sozinhos. Basta a gente bater na porta dele, que ele é um Deus de misericórdia, independente do que esteja acontecendo na vida, independente do que você tenha feito, independente do que você faz. Vai lá, bate e ele vai abrir, né? Cria essa conexão com Deus, né? E eu tenho certeza que quando a gente pode estar passando o que for, não importa o tamanho da tempestade. Se a gente sabe, se a gente sente, não precisa nem a gente contar para os outros, né, Lília? Mas se a gente sente que Deus está do nosso lado, gente, independente do que vai acontecer, independente. Porque isso faz com que a gente se sinta forte, né? Isso faz com que a gente tenha acorda na manhã e fala, é mais um dia, mas eu sei que eu não estou sozinha. Né? Então, e isso que é importante, a gente entender que não está sozinha. E o propósito maior aqui é esse. É dizer para as pessoas que vocês não estão sozinhos, né? Porque eu acho que o sentimento de solidão é o mal do século que nós estamos vivendo, né? As pessoas achar que não tem nada, que a vida não faz mais sentido e que tá sozinho. Não, mesmo que as pessoas te abandonem, mesmo que o seu pai, mesmo que a sua mãe te abandone, né? Tem Deus, né? E precisa melhor do que? Não precisa, não, né? Não precisa. Só precisa, Não. né? Tata, eu falo que o tempo tá acabando e o inimigo, ele tá desesperado. Ele, mais do que nunca, ele tá atrás das pessoas. E para fazer as pessoas desistirem, sabe? Então, chama. É só um véu. Só existe um véu entre a gente e Deus. Se você chamar, ele atravessa. É muito, 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 muito fácil.
Só que chama Deus. Na hora que você sentir um desespero muito grande, que você achar que não tem mais solução, chama Deus. Não deixa o inimigo te dominar, não. E às Só vezes, eu falo muito isso também, às vezes a gente não precisa estar no momento de dor para gente buscar Deus, né? Busca Ele enquanto tá tudo bem também, agradece pela vida, agradece por tudo, né? Porque às vezes a gente, e nós somos assim, nós seres humanos somos assim, às vezes a gente precisa estar na dor para ir lá, né? Para ir lá pedir. não vou Mas não tem dia que eu não quero orar, não, porque eu tô com preguiça, eu tô deitada. Aí eu lembro, eu falo assim, não, mas eu tenho que falar com Deus para agradecer, de fazer minha ligação aqui. eu agradecer, né? Lili, falando em agradecer, eu quero agradecer você, tá? Por ter disponibilizado em vir aqui compartilhar essa experiência com você, né? E obrigada por ter feito isso. E essa é a sua missão também, faz parte do teu propósito, tá? E você tem que levar isso para os jovens, tá? Porque eu sou testemunha disso. Agora, Eu, então, tenho que te lembrar, claro. né? E você falava assim, Lília, tem que ser, e não é através do sofrimento, não é através de coisas ruins, é leve, é falar de Deus de uma forma leve, né? Até isso, tá, Lília? Até isso você sabia do jeito que era, né? Mas que é fazer isso que você está fazendo, né? E é levar e falar, né? Não que a gente seja exemplo para isso, ninguém é, né? Mas é só contar sobre a experiência do amor de Deus, né? E de que Ele é um Deus que está presente nas nossas vidas. É só isso, não precisa mais Eu nada. acho que é justamente isso, por não ser tão merecedora, né? Por não ser tão exemplo e Deus ter agido dessa forma na minha vida, né? Exatamente. Porque As pessoas ficam pensando, nossa, eu tenho que ser, tenho que me santificar, eu tenho que ser isso, aquilo, né? E aí junta isso ao das pessoas. jogador inteiro. E aí as pessoas ficam se sentindo o quê? Muito distante. Quem sou eu? Não é eu, é você, é qualquer um, basta bater que ele está aqui para nos ajudar. Obrigada por ter vindo aqui, ter contado a sua história. Tá? Agradeço. Tenho certeza que se chegar ao coração de uma única pessoa, a gente terá cumprido o nosso propósito. Tá É bom? verdade. Gente, muito obrigada, viu? Eu quero agradecer todo mundo que esteve comigo nesse momento, meu esposo, minha mãe, minha Tiraí, você, Tatá. Nossa, muito obrigada. Deus, vocês estão nas minhas orações. Obrigada a cada um que assistiu aí. Espero que Deus tenha tocado no coração de vocês de alguma forma. Qualquer coisa que vocês precisarem falar de Deus, eu não sou exemplo para nada, mas se vocês quiserem falar sobre qualquer coisa relacionada a Deus, precisar de uma ajuda, vocês podem me mandar mensagem a hora que for, que eu vou estar aqui para ajudar. Eu vou tentar sempre falar mais. Eu vou pedir a Deus agora uma orientação, porque realmente eu não lembrava dessa parte de falar com os jovens, e me deu um norte, inclusive. Muito obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada a você, obrigada a todas as pessoas que acompanham. Hã? A Cícera, obrigada. Tá bom. Gente, um beijo para todos, tá? Fiquem com Deus. Deus. Um beijo, Tchau. tá? Tchau, Beijo. tchau. Tchau. Com Deus.